Quase no final da Bíblia estão 21 cartas dos primeiros líderes do movimento de seguidores de Jesus. Elas foram escritas para pequenas comunidades cristãs em cidades espalhadas pelo Império Romano. Porém, na antiguidade, escrever cartas exigia muito dinheiro e esforço. Por isso, cada carta era cuidadosamente estruturada, do início ao fim. Isso significa que devemos lê-las como uma obra literária conjunta. Então vamos falar sobre como ler as cartas do Novo Testamento em seu contexto literário. Dentre os primeiros líderes cristãos, o apóstolo Paulo foi quem escreveu a maioria das cartas. Temos 13 dele no Novo Testamento. Eu sempre imaginei ele sozinho no seu escritório, escrevendo longos ensaios teológicos. Paulo não trabalhava nem escrevia sozinho. Ele menciona sua equipe frequentemente e os nomes das pessoas que ajudaram a escrever as cartas, como Timóteo ou Silas. Paulo estava sempre acompanhado dos companheiros missionários de viagem, trocando ideias enquanto conversavam, debatiam e ensinavam juntos. E acredita-se que Paulo tenha reunido discursos, poemas e orações em cadernos. Como os que ele menciona na segunda carta escrita a Timóteo. Certo. Então Paulo reunia as pessoas certas numa sala e juntava material novo e antigo. Depois eles contratavam um escrivão profissional e faziam rascunhos até estarem satisfeitos com o texto final. E aí enviavam a carta. Sim, a carta era entregue a uma pessoa de confiança, que também recebia instruções sobre como recitar a carta para os destinatários. Recitar, tipo, ler em voz alta? Isso, naquele tempo, muita gente não sabia ler. Paulo fala mais de uma vez em suas cartas que elas deveriam ser lidas em voz alta e é por isso que muitas vezes elas soam como longos discursos. Então, para nós também é importante ler e ouvir essas cartas do início ao fim para podermos entender como cada parte contribui para o todo. Exato. Mas cada cultura tem as suas próprias regras sobre como organizar uma carta, e no primeiro século existia um formato padrão. Primeiro temos a abertura, que cita o nome do autor e do destinatário. Em seguida, uma oração de agradecimento ou uma saudação. E depois, o corpo da carta. Essa parte explica por que a carta foi escrita, algo que precisamos saber ou tomar alguma atitude. Certo, e por fim vem a conclusão, que pode ter saudações, planos de viagem, um pedido final ou uma oração. Então é útil ver como uma carta no Novo Testamento se divide nessas partes. Sim, pega como exemplo a carta de Paulo aos Efésios. Tudo bem. Temos a abertura e depois uma longa oração de agradecimento a Deus. E no meio dessa oração de abertura, Paulo apresenta a ideia principal da carta inteira. Ela fala sobre o plano de Deus. De unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Mas o que isso quer dizer? Bom, à medida que lemos a carta, Paulo vai repetir e desenvolver essa ideia complexa. Certo, mas quando você está lendo o corpo da carta, é fácil perder o foco daquilo que Paulo está falando. Com certeza, a carta aos Efésios tem quase 3.000 palavras. E comparada com as outras cartas dele, essa é bem curta. Mas lembre-se que Paulo escreveu essas cartas para serem lidas em voz alta. Por isso, ele geralmente indica a progressão do pensamento usando palavras de transição como portanto, ou por essa razão, ou por isso. Ah, entendi. Então o corpo da carta aos Efésios se divide em muitos parágrafos, mas todos começam com essas palavras de transição. Isso mesmo, e cada parágrafo tem sua própria ideia principal. O primeiro explica por que Jesus ressurreto é rei de tudo e de todos. Quanto a vocês, não israelitas, agora estão incluídos na nova humanidade que Deus está criando. Portanto, a nova família única de Deus é formada de pessoas de todas as nações. E assim, Deus unificou a humanidade em Jesus. Essa é a ideia central aqui. Certo, e esse tema une todos os parágrafos do capítulo 1 ao 3. Então chegamos ao capítulo 4 e temos uma transição importante. Por isso. Sim, essa palavra de transição é uma ligação entre a primeira metade da carta e a segunda. Deus uniu uma nova humanidade em Jesus. E por isso que? Boa pergunta. Vamos continuar. Vou resumir os parágrafos do capítulo 4. A nova humanidade de Deus é realmente diversificada. Assim, precisamos viver unidos como a nova criação de Deus. Portanto, como somos um, devemos aprender a amar e perdoar uns aos outros. Toda essa parte fala sobre viver em união. Exato, e desse jeito podemos ver como todas as partes da carta se encaixam em um fluxo de pensamento. Deus uniu uma nova humanidade em Jesus. Então, vivam de modo que promovam essa união. Fica mais fácil para entender se dividir em partes menores, tipo um mapa, aí eu não me perco. Certo, e você pode ler cada carta do Novo Testamento desse jeito. Divida o texto em partes menores, para ver a mensagem de cada parágrafo. Depois, procure ideias repetidas e palavras de transição, para ver como essas partes se conectam. Então você verá como os apóstolos combinaram de forma brilhante todas as peças para formar uma obra literária que falou aos primeiros seguidores de Jesus e ainda fala conosco hoje.